Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta live, né? Estamos aqui mantendo a nossa rotina de uma live por mês e hoje tem um tema muito especial que é o título, né, do livro Caminhando com Deus, do seu Marco, e ele vai falar um pouquinho para a gente aí desse livro. Mas assim, começando, né, seu Marco, falando sobre o livro Caminhando com Deus, trazendo aqui a informação para o pessoal, né, as dicas, né, de como caminhar com Deus. Seu Marco, qual a inspiração ou a ideia que deu base para escrever o livro Caminhando com Deus? Eu me converti no ano de 1981 e na congregação onde eu estava tinham homens que me pareciam gigantes espirituais. E aí, a gente lá sentado no banco, querendo saber como é que fica. E daí, eu vou chegar num padrão elevado um dia? Vou ou não vou? E se você for olhar na Bíblia, você encontra pessoas como, por exemplo, o Abraão, que o apóstolo Paulo, o Pedro, que originalmente eram pessoas comuns, normais, sem formação teológica nenhuma, e que, ao cabo de um tempo andando com Deus, adquiriram um padrão espiritual elevado. Então, a inspiração foram esses homens. Na minha geração, o irmão Lee, eu ouvia falar do Atmani, e no Brasil eu servi ao lado do irmão Dong. Então, assim, puxa, esse padrão espiritual, como é que você chega lá? E aí a ideia foi estabelecer um passo a passo para os irmãos normais, todos, sem exceção, chegar num padrão espiritual elevado, e isso acontece caminhando com Deus. Perfeito, seu Marco. É muito bom ter pessoas que inspiram a gente, né? E nada melhor do que ter pessoas que inspiram a gente a buscar a Deus, né? Seu Marco, quais são as experiências em caminhar com Deus, né? Conta pra gente uma experiência sua marcante. Primeiro é a conversão, né? A conversão registra, marca a identidade de um seguidor de Cristo, que é uma experiência com Deus inicial, em geral ela é forte, né? Depois aquele processo de querer mais, e a vida espiritual, caminhando com Deus, sempre tem mais, sempre, essa é coisa boa. No começo eu pensava, puxa, será que eu vou um dia me formar, igual me formei em engenharia, e aí pego um diploma espiritual? Não, isso não existe. É ao longo de toda a vida. E a dica depois de se converter, passar a exercer funções segundo o interesse de Deus. Então, não chega a ter um boom como um raio. Existe um pacote de experiências espirituais fortes, isso sim. Mas eu me converti em 81, estou aí com um bocado de tempo andando, e sempre tem mais. Então, caminhando com Deus, vivendo N experiências espirituais elevadas, marcantes. Claro que se eu fosse combinar, marcava um livro, escrevia um livro. Dá para encher livro, né? Mas a notícia boa é que qualquer ser humano pode ter padrão espiritual elevado e sempre caminhar com Deus. Essa é a notícia boa. Muito bom, seu Marco, é muito interessante. Eu concordo com o senhor, né, que realmente a gente tem várias experiências, né, por caminhar com Deus, né, e algumas são muito marcantes, né, por exemplo, essa que o senhor falou é muito marcante, eu acredito, para todo cristão, né, é muito marcante. Seu Marco, e no livro, tem alguma experiência ou o livro reporta
apenas a Bíblia? O que eu queria? Um passo a passo que servisse para qualquer um. Então, eu não me dou a liberdade de contar as minhas experiências espirituais. Eu posso usar a de homens de Deus que estão registrados na Bíblia. Isso sim. Por exemplo, o Abraão, puxa, é um gigante, né? O pai dos que creem foi justificado por fé. E ele estava lá, numa terra, servindo a ídolos. Deus chamou e ele teve 12 encontros com Deus, que é o livro que vai sair agora, né? Encontros com Deus, Abraão. E o Davi, quando Deus, a primeira experiência com ele estava cuidando do rebanho do pai. E aí ele foi atacado uma vez por um urso, outra vez por um leão, e ele, matou os dois. Mas confiado no Senhor. Então, o livro de Salmos, Salmos de Davi. Então, você vê, o que me impressiona é que homens simples, comuns, sem um curso de teologia, andaram com Deus na face da terra e tiveram um padrão espiritual super elevado. Então, o livro dá esse passo a passo, né? Se você olhar os humanos, eles nascem mortos em delitos e pecados. Por causa de um problema lá no Adão, são incrédulos, não creem, né? Eles vão ter a chance de mais tarde ouvir o Evangelho. Tá, mas essencialmente eles estão de costa para Deus, e isso o livro coloca. Um dia eles ouvem o Evangelho, se voltam para Deus, então se convertem, né? E confessam Jesus como... Oi, oi, seu Marco, estou lhe ouvindo agora. Ok, Estou vamos lhe lá. ouvindo, estou lhe ouvindo. Ah, Certo, então vamos então, continuar. um dia a pessoa se volta para o Senhor, o Espírito de Deus entra no espírito do homem, o espírito humano. E aí essa pessoa nasce de novo. Aí se torna um filho tecnon, um filho pequeno. Mas quando você vai olhar do ponto de vista de Deus, o que Deus quer, ele quer filhos maduros. Então a Bíblia diz que ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para ruiotesia, que é um ruiós, um filho maduro. Então esse é o escopo do livro, que tenta colocar essa posição de incrédulo, tecnon, e caminhar para a ruiotesia. O conteúdo do livro Caminhando com Deus, ele tem alguma relação com algum momento da sua vida, durante a escrita, ou o passado, ou o futuro? Sim, sim. Ele está colocado num momento bem específico da minha vida. Inicialmente, aquele processo de me encontrar pela primeira vez, que é a conversão, né? Depois eu gastei cerca de talvez 30 anos querendo saber o que a Bíblia diz. E depois disso, então vamos dizer, nos últimos 10 anos para cá, o que eu faço com isso? Que peso isso tem? Né? E como que eu passo para outras pessoas? Ok, Deus me deu, eu quero dar como devolvido ao Senhor. Né? Pessoas me ajudaram e eu fui subindo num padrão espiritual. Então, aí nessa, vamos dizer, nos últimos 10 anos, só para ter um número redondo, eu escrevi o Vai para o Céu, Vai para o Inferno, o Evangelho da Paz, Marias, enfim. Então tem toda uma série. E o momento é entregar, o momento é dar como devolvido ao Senhor, para que muitas pessoas atinjam um padrão espiritual elevado. E pasme, Sabrina, chocante, o ápice é ser amigo de Deus. Amém. Vamos tomar por fé, tudo bem? Mas o ápice é ser amigo de Deus. Puxa, aqui na Terra.
Então, o momento é esse momento mais na fase adulta, maduro, tentando entregar, dar como devolvido ao Senhor, para que outros, muitos, tenham uma relação de excelente qualidade com Deus. Sim, amém. Amém. Que a gente possa ter essa relação de excelente qualidade, que a gente busque, né, meios para isso, né, seu Marco? E uma das formas é buscar a própria palavra, né, na Bíblia, mas para quem tem uma certa dificuldade, né, em entender a palavra, tem livros, né, que possam auxiliar nisso, e o Caminhando com Deus, com certeza, é um desses livros. Seu Marco, qual o sentimento, né, de escrever esse livro, Caminhando com Deus? O que mais lhe comoveu em escrever ele? Sabrina, um privilégio. O sentimento é de privilégio. Originalmente eu sei quem eu sou um pecador. Somos. Desculpe, se você for perguntar para minha esposa, ela vai dizer que eu sou terrível, independente que o nosso amor seja forte, né? Mas, então, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo e que o profeta Isaías eram homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então, independente do padrão espiritual que você esteja, você tem todos os sentimentos normais que um humano tem. No entanto, em andando com Deus, você tem o privilégio de ter uma relação de maior qualidade. Por exemplo, o incrédulo, ele sofre muito com raiva, ressentimento, amargura, ciúme. Puxa, isso tudo dá câncer. Na medida que você passa a andar com Deus, é mais fácil, por exemplo, o perdão, perdoar, é muito mais fácil em quem anda com Deus. Sentimento como o amor, né? Respeito, mesmo o padrão de justiça de Deus, que é um padrão de justiça elevado, você passa ele passa a funcionar no teu interior como um atributo da vida divina, a vida de Deus que está em você. Então você tem uma percepção mais refinada de justiça. É um privilégio, Sabrina. Pensa numa Sim. coisa boa. Verdade, seu Marco. Eu tenho experimentado disso, sabe? E eu acredito que o ápice, né, da relação com Deus é a gente reconhecer realmente que nós somos falhos, né? Nós somos Amém. pecadores. Enfim, estou tendo uma experiência sensacional de relação com Deus pelas Amém. reuniões que a gente tem feito semanalmente, né? Que são os nossos encontros chamados Achados em Cristo. Sim. E é fantástico começar a entender a palavra, saber realmente que ela tem um motivo para estar ali e ela traz uma mensagem para a gente. Certo, seu Marco. Qual a mensagem valiosa, assim, do livro? Uma mensagem que ele tem. Não interessa onde você está com Deus. A grande notícia, a grande mensagem é que tem um estágio melhor na sua frente. Tá? Se você, porventura, está de costas para Deus, se converta e olhe para Ele. Quando você se converte, o Espírito Santo entra no teu espírito humano e você se torna filho de Deus. Você se torna da família de Deus. Claro que ainda como criança, e a Bíblia chama de tecnon, não é? Mas, quando se vai olhar na Bíblia, o que Deus quer? Ter o respeito, ao respeito de todos os humanos na face da terra. A notícia boa é que é para todos, é que caminhe para Huiotesia. Huiotesia é um filho maduro, apto para receber a herança. Quando Deus olhou para Jesus, ele disse, esse é meu Hiós amado. Quando você aceita, confessa Jesus como Senhor, o Espírito Santo entra no teu espírito humano, você é filho de Deus, mas a Bíblia diz que é tecnon de Deus. Então, a grande mensagem é, tem um estágio espiritual melhor para você e você pode cada vez mais se alegrar
com uma alegria indizível,